somos emissários, somos pessoas que temos a oportunidade, no caso dos espíritos que trabalham no etérico, de mostrar que o caminho que a 3D vem passando não é bem esse. Mas também não somos Deus. Temos Deus, mas não somos Deus. Então tá, vamos lá. Vamos começar então aqui o nosso segundo encontro. Pode ser? Pode ser. Salve, moço. Salve. Antes de falar da frase que eu disse ao cigano que gostaria de estudar consigo, eu gostaria de saber um pouco do senhor que está trazendo um pouco mais dessa energia voltada para liderança, para o poder, mais o poder equilibrado e mais voltado para a força de realização, essa energia e essa vibração que o senhor está trazendo também de criar-se estruturas necessárias para a concretização e de autoridade também sobre si próprio e aquilo que foi presenteado como essência de cada ser humano. Queria que o senhor falasse um pouco do sagrado feminino e do coração cigano, que às vezes fazem muitas pessoas apaixonadas desejarem viver histórias que somente dos ciganos ouviram pelo amor e profundidade e respeito que se há dentro do clã, mas sobretudo entre os apaixonados. Bonito, hein? Falou bonito, moço. O sagrado feminino. Quando se fala no sagrado feminino, está se falando, como eu disse anteriormente, no sangue real, o santo grau. Quando se observa a estrela de Salomão, observa-se dois triângulos, um voltado para cima e outro voltado para baixo. Esse triângulo simboliza a energia do masculino, a energia do feminino, a energia das coisas sagradas do céu, vocês dizem céu, a elevação espiritual, e as coisas da terra, em perfeita sintonia. Ou seja, a energia masculina junto com a energia feminina gera uma cocriação da vida. Gera através de amor, de sentimentos, de virtudes. Essa é a criação divina. Essa é a prosperidade da terra, a abundância. Relacionado ao sagrado feminino, é uma energia que as pessoas precisam ter. Não são apenas as mulheres que precisam ter, os homens precisam também ter essa noção desse fractal de energia que move a criação. Porque Deus é pai e mãe. As pessoas dizem, Deus é pai? Não, Deus é pai e mãe. E Deus é uma energia, Deus é uma perfeição, ou seja, se ele é pai, ele é mãe. Se a pessoa diz que Deus é mãe, está perfeitamente compreendido, porque ela também pode dizer Deus é pai, mas as pessoas só dizem pai, não é verdade? É sim, Agora, senhor. quando eles dizem mãe, fica estranho, não deve ser estranho isso, Deus é pai e mãe. A energia do sagrado feminino, ela é tão importante quanto a do sagrado masculino, mas durante as épocas da vida humana, foi se colocado tudo no masculino. E aí, exatamente aquela questão do sagrado feminino de Maria Madalena, de Santa Sara, foi sempre colocado de escanteio. Por isso que a imagem de Maria Madalena ficou manchada. Eles tentaram manchar a imagem de Maria Madalena, porque eles acreditavam que tinham que trabalhar só com o triângulo de cima e excluíram o triângulo de baixo, desequilibrando assim toda uma era na humanidade, toda uma era medieval
toda a parte da Inquisição de guerras ocorreu por as pessoas não saberem trabalhar o sagrado feminino, que traria benevolência, traria o amor, traria ternura para as pessoas. E traria o quê? Quando se fala de procurar um amor cigano, você comentou, de ouvir histórias de amor, é justamente porque o povo cigano, por mais que se mantenha a tradição e que todos dizem que não se pode misturar com os povos, compreendem que o sagrado masculino e o feminino precisam estar em sintonia. Então, ao longo dos anos, foi se colocado que não se pode misturar com outros povos, não porque... Hoje em dia se tem muito isso, mas não porque fosse um preconceito, foi porque eles gostavam de que as pessoas se unissem com pares que fossem proporcionais ao pensamento da energia de enlace, o que outros povos ainda não entendiam, porque eram povos extremamente machistas, que só pensavam, né, no triângulo de cima, como eu disse anteriormente. Uau, claro. O senhor Cigano Ramon, o senhor está me ouvindo bem? Sim, Tá. você me ouve bem? Sim, sim, muito bom, muito obrigado. Quando as pessoas dizem que o cigano é um exemplo de como se apaixonar profundamente e fazer isso durar, o que o senhor tem a dizer a respeito de uma afirmação dessa? Tradição. A palavra é essa. Porque, como tudo na vida, é formado através de uma egrégora. Quando você lembra dos ciganos, você lembra de uma energia forte, uma energia quente, uma energia de amor, de paixão. Mas isso não se dá só aos relacionamentos matrimoniais entre homem e mulher, se dá a tudo. O povo cigano faz tudo com vontade, tudo com amor, e ao mesmo tempo consegue ter um desprendimento incrível de algumas coisas que os outros povos ainda não têm. Então, é essa egrégora que foi formada que faz as pessoas associarem isso quando se lembram do ardor cigano, das paixões e dos matrimônios e das festas e da sensualidade feminina e do vigor masculino. Isso até se assemelha à energia de Exu e Pombagira, porque vigor, né, junto com desejo, e juntando os dois se completa, se dá origem à caminhada da vida. Entendi. Uau. Até aproveitando, abrindo um parênteses aqui para uma questão mais pontual, uma pessoa trouxe para minha consciência a ideia de que dentro da religião da Umbanda, a manifestação dos ciganos, quando é feita na linha da direita, é porque o cigano teve vida cigana. Quando é feito na linha da esquerda, é porque um outro trabalhador veio com aquele propósito, mas nunca realmente teve vida cigana. Ou seja, encarnou como cigano ou cigana. O Cigano Ramon pode dizer se isso tem algum fundamento, se não tem fundamento, é assim, não é? Como que é para o cigano essa funcionalidade nos bastidores de um terreiro de Umbanda? Então, veja bem, a gente não pode generalizar nada nessa vida. Porque no mundo etérico é tudo um pouco mais organizado do que você está aqui, né? Tecnicamente, e nós sabemos que às vezes existe uma necessidade específica para tal finalidade, nós não nos aprendemos muito, não nos prendemos muito a esse tipo de critério, para ser bem sincero. Nós não nos prendemos nem se a entidade que trabalha na linha cigana é realmente cigana, mas tem uma afinidade com o trabalho. Isso que é o mais importante. Eu mesmo trabalho tanto na direita quanto na esquerda. Fui realmente cigano e faço trabalhos na esquerda. Isso não existe padrão para nós. Eu acredito que possa ter um caso isolado nesse sentido,
mas não é um padrão, nós não podemos generalizar, até porque, observando pelo lado da Umbanda, que é uma ordem iniciática espiritual plenamente organizada, onde se existem funções, onde se existem padrões energéticos, você pode se trabalhar com um cigano que veio de Sírios, que veio de Vega, mas faz parte de uma mônada proporcional ao trabalho que os ciganos fazem aqui na Terra, ao fractal divino que está embutido num outro plano de vida, num outro planeta, onde seres espirituais vieram até esse plano para ter experiências materiais, se afinizam. Então, assim, tem sentido o que foi colocado nessa questão? Pode ter sentido num fato isolado, mas não se pode generalizar, porque nós trabalhamos de mãos dadas com seres egípcios, com seres celtas, com seres da Atlântida, da antiga Atlântida, com seres intraterrenos, com seres extraterrestres, mas é tudo muito organizado. As pessoas observam a Umbanda e observam que existem várias linhas. E dizem, será que isso não é bagunçado? Justamente por ter tantas divisões, tantos setores como vocês estão acostumados na Terra, é daí que se dá a organização. Porque daí se sabe o que cada setor vai fazer e cada setor é colocado à disposição numa ação onde se precisa às vezes ter um marinheiro, um cigano, um preto velho, um exu, um mirim, um herê. Depende da situação, se ativa a egrégora que está capacitada para trabalhar. Então, os padrões arquetípicos em breve serão muito mais utilizados. Você pode até observar que as incorporações de médiums que lidam mais com o universalismo cada vez mais são sutis. Existem alguns arquétipos que são necessários para que os consulentes consigam entender e crer no que está ouvindo. Mas os arquétipos daqui para uns 100 anos, se você parar do dia de hoje para 100 anos, vão se sutilizar extremamente, até o nível de que não precisará mais haver. Claro, pode chegar e dizer assim, olha, tudo bem, tudo, eu sou um STS de Vegas, mas só sou um irmão seu e não importa. Isso, porque estaremos vibrando numa sintonia tão forte que vai ser padronizado, assim, no sentido de canalização. Vai começar a se ter mais canalizações e menos incorporações, porque o nível vibratório do ser humano vai subir. Ah, claro, claro. Pronto, para quem não entende que é a Umbanda e que trabalho realiza, e como a gente falou sobre direita e esquerda, o senhor pode, por gentileza, dar um exemplo, pelo menos, ou alguns, de trabalhos que o senhor já realizou na direita e na esquerda, que diferença eles têm? Sim. Vocês imaginem como uma pilha. É um exemplo para as pessoas que são um pouco mais leigas conseguirem entender. Para a pilha funcionar, não existe um lado positivo e negativo, as polaridades. Isso proporciona com que a pilha dê a energia para o equipamento que necessita. Sim. O trabalho da esquerda e da direita da Umbanda é basicamente isso. Não se leia negativo como algo que não seja produtivo e seja mal. Não, se leia magnetismo, polaridade. Nós trabalhamos na direita para polarizar energias positivas. Vamos polarizar como direita. Energias negativas como a esquerda. Lembrando que isso não significa bom e mal. Isso significa equilíbrio. Significa polaridades. Lembrem-se das pilhas. Se não tiver o lado negativo da pilha, não funciona. Então, os seres humanos, matematicamente, fisicamente, precisam estar em perfeito equilíbrio com essas duas energias. Quando a energia da polaridade negativa não está em equilíbrio, nós acionamos o trabalho da esquerda para que seja realizada uma limpeza, para que seja realizado um trabalho de equilíbrio. E quando a pessoa precisa de um trabalho de fortalecimento consciencial, ou até um conselho, uma coisa, entre aspas, mais sutil, nós trabalhamos para o lado da direita.
para que a pessoa consiga compreender dessa maneira que eu estou dizendo hoje, didaticamente, sabe? E a esquerda é mais mãos à obra, mas vamos fazer o que tem que ser feito sem muitos rodeios, sabe? Sim, claro. E quando o senhor diz são diferentes fatores e energias com as quais lidamos em termos de magnetismo e não em termos de separação de valor como bom e mal, esclarece para a gente e dá oportunidade e razão para não existir julgamento. Isso, porque as pessoas, elas não entendem as polaridades, elas criam uma egrégora negativa em cima da palavra, negativa no sentido de mal. Agora, a energia negativa da polaridade que não é positiva, ela não é má, ela é apenas uma energia. Eu trabalho em uma outra situação, eu trabalho com um médium romeno, na Romênia. Pô, fala para ele entrar em contato comigo, vou lá falar com o senhor. Ele não trabalha na Umbanda, mas ele trabalha num culto ancestral cigano. Dos romenos. Porque esse cigano que vos fala é de origem romena, e nessa encarnação a qual eu me designo para trabalhar, né? E então eu trabalho numa linha espiritual com eles na Romênia, que difere do trabalho da Umbanda, mas tem semelhanças. Por quê? Porque está integrado na egrégora espiritual cigana. Então, no trabalho que nós realizamos lá, é um trabalho onde nós trabalhamos forte a parte da esquerda. E tem sentido para eles, e tem sentido espiritual, tem caráter, nós trabalhamos, mas não é um trabalho tão universalista como o trabalho que eu desenvolvo com esse médium. Eu tenho muito mais afinidade com este médium, que é brasileiro, que está numa cultura de amplitude, do que com uma cultura a qual eu já vivenciei, que é romena, por conta do aprendizado espiritual que eu tive no planetérico. Claro. Mas realiza o trabalho com tanto afinco lá, porque é voltado para uma causa maior, como realizo aqui. O Cigano Ramon, até falei para o senhor, eu vou pedir para o senhor de olhar na possibilidade, junto com os guias espirituais do diálogo com os espíritos, da gente ir lá nesse aparelho na Romênia e falar com o senhor através dele. O senhor pode tentar isso aí e ver se consegue? Não agora, mas com o tempo. Se daí, se for possível, a gente vai lá. Vou lhe dizer que posso dar a intuição, mas se você soubesse que este aparelho que eu trabalho na Romênia vive em uma comunidade fechada, eles não têm acesso nem à internet, para você ter uma ideia. Eles são uma comunidade fechada. Não tem jeito. Extremamente rural. Por isso que eu digo que é um trabalho diferenciado deste, mas é um trabalho ao qual eu me coloquei à disposição. Mas nada é impossível, vamos intuí-lo para que haja a integração. Tá bom, então, muito obrigado. Olha, até falando um pouco nesse assunto, às vezes a gente pensa que é só no Brasil que tem esses focos de mediunidade e espiritualidade e um trabalho constante em prol do planeta. Explica pra gente aí se realmente é só no Brasil e se não é, quanto disso existe de real e útil nos outros países. Eu posso dizer para você que existe espiritualidade e mediunidade até nos países mais extremos, como Coreia do Norte, países que estão extremamente fechados para um relacionamento exterior. O que ocorre é que vocês não ficam sabendo, porque isso é extremamente fechado e as pessoas que têm essas manifestações não podem divulgar, elas precisam guardar isso para si mesmas. E quando há rituais e reuniões, precisam ser extremamente secretas, como as ordens iniciáticas, não de hoje em dia, mas da antiguidade, que não se podia falar. Hoje em dia está tudo mais aberto no mundo ocidental / parte oriental. Agora, no mundo oriental / ditatorial, como nós enxergamos, precisa ser feito como se fosse antigamente, com guardiões, com
com portas fechadas e com muito cuidado. Mas existe mediunidade em 100% dos países do globo terrestre. E sim, Umbanda. Porque a Umbanda é a religião original. Não existe o mantra Om. O mantra Om significa Deus. Aum. Banda. Então, nós temos que observar que a Umbanda é muito mais antiga do que esses anos que está sendo manifestada no Brasil, que foi adotada como um culto brasileiro. Ela é um culto universal, moço. Então, ela pode se manifestar tanto num coreano, lá da Coreia do Norte, que não tem direito a se expressar legitimamente com a sua fé, como com um americano extremamente capitalista que vive lá o sonho americano em sua casa com seus amigos e não se saber o nome do culto. Mas são espíritos que trabalham na linha de Umbanda. O Brasil teve o privilégio de ter a revelação da Umbanda, da ordem iniciática espiritual Umbanda. Como se fosse uma maçonaria, uma ordem Rosa Cruz, um priorado de Sião, a Umbanda é uma ordem iniciática tal qual. Diria que engloba todas essas ordens, pois existem seres espirituais desencarnados Rosa Cruz, maçons, priorados, Golden Dawn e tudo mais, enraizados na Umbanda. Um umbandista pode-se dizer que é um iniciado basicamente em todas essas ordens, no plano etéreo. Uau! Então tá certo, muito bom. Eu vou agora, antes de a gente passar para aquela frase, e ainda tratando do assunto do coração cigano, do amor, surgiu uma questão... Você gostou disso, hein, moço? Não, é que o pessoal me manda questão e às vezes, pronto, quer saber sobre isso por razões pessoais e eu pergunto. Perguntou assim: qual que é a opinião dele sobre o poliamor, já que os ciganos são conhecidos pela sua fidelidade infinita e tão somente a sua única esposa? Moço, eu comentei porque as pessoas elas olham para o cigano e acham que nós vamos trazer a pessoa amada em 7 dias, né? Entendi. Mas não é bem por aqui. Observe bem. Poliamor. Desde que não haja falta de dignidade, os seres humanos não estão preparados para isso. Eu posso dizer isso. Não estão preparados para isso. Poucos estão. Porque você observa nas culturas orientais, nas culturas extremistas, que o homem tem direito a ter várias mulheres, mas a mulher não tem direito a ter outro parceiro. Isso é poliamor? Isso já não é poliamor. Não, senhor. Né? Isso não seria um poliamor. Agora, para as pessoas que conseguem viver com isso sem serem afetadas, sem serem feridas, por que não? Mas as pessoas que ainda se disputam entre si não estão preparadas para isso. Eu acredito que, na humanidade de hoje, um casal já tem coisas demais para compartilhar e se preocupar. Imagina se colocar mais pessoas nisso. Por enquanto, a humanidade não está preparada para isso. Alguns seres humanos, sim. A humanidade, no âmbito geral, não está preparada. Claro. E assim... Pois não, pode falar. Mas, sem julgamentos, porque eu acho que é muito válido quem se dispõe a isso com verdade. Se for feito com verdade, com amor de todas as partes envolvidas e que todas as partes se amem igualmente no aspecto matrimonial, até porque todos os seres humanos têm que se amar, mas tecnicamente todos os seres humanos não vão se casar, mas têm que se amar como irmãos, e que se no enlace matrimonial todos se respeitem de forma igualitária, eu não vejo problema. Porém, a humanidade em si ainda não é preparada pelas leis humanas para esse tipo de evento.
Entendi. Claro. E se as leis ainda não chegaram lá, é porque o homem também não se predispôs a isso. Né? Em termos de, como o senhor mesmo Sim, disse, porque se você capacidade. observar os sultões, é inadmissível que uma esposa de um sultão tenha um outro marido. Então, isso não é poliamor. Isso é ditadura. Isso é poder. Então, as pessoas, mas você vai no Oriente, tem pessoas que são casadas com homens com muitas mulheres. O homem pode casar com muitas mulheres, a mulher não pode casar com 2 homens. Então, já não está igualitário. Quando se tem igualdade, pode-se vibrar no poliamor. Mas são poucas pessoas que compreendem e estão afinizadas. É para poucos. Claro. Então, a pessoa então fica aí tendo a resposta de que apesar de um cigano ser fiel à sua esposa, não é a esposa, mas é o amor verdadeiro que existe como troca entre os dois, que podia ser entre 4. Perfeito. Se assim for de vontade de todos. Sim, entendi. Pronto, então vamos lá para aquela frase que eu falei. É preciso ter em mente que a água nos benze, a lua nos abençoa, o fogo nos consagra, o ar nos liberta e a terra nos transforma. Só assim teremos os pés no chão, os olhos no horizonte e a mente nas estrelas. O que o cigano tem a dizer a respeito de tudo isso? Essa oração, vamos dizer que é uma oração isso, né? Ela ativa todos os elementos em sua plenitude com todas as energias às quais eles trabalham. Ou seja, trabalha juntamente com a energia das esferas, com as energias dos chakras e com as energias ascensionadas e dos orixás que trabalham na Umbanda, embora os ciganos não se prendam muito a essas nomenclaturas. Equilibra tudo, moço. Você está entonando um texto que te equilibra perfeitamente como ser humano e ser divino. Essa denominação seria perfeita para isso que você citou agora. Entendi. Nossa. Claro. Daí, uma cigana chamada Zaira disse a seguinte coisa certa ocasião. Querido destino, se não é para mim, não coloque no meu caminho. Hoje a gente tem, obviamente, um entendimento sobre a ideia daquilo. Tem até uma música que diz o que é seu já está guardado. Como é que funciona isso na visão do senhor hoje, em termos de livre-arbítrio, sobre aquilo que é colocado no nosso caminho e sobre aquilo que é nosso? Moço, vamos ser muito sinceros relacionado a isso. Nada é colocado no nosso caminho. Nós colocamos as coisas no nosso caminho. Nós direcionamos aquilo que achamos que é o certo para o nosso caminho. Na perfeição divina do Criador, Pai e Mãe, você acha que Ele vai colocar coisas no seu caminho se tudo está à disposição? Você escolhe o seu caminho. Não existe destino. Existe predisposição para se viver alguma situação a qual você precisa equilibrar. Você concorda que se tivesse um roteiro escrito do que você tem que vivenciar para que você seguisse em um destino, qual seria o sentido da encarnação se você vai viver numa história em quadrinhos? Existe sim predisposição para se viver num âmbito energético em situações X ou Y. Existe uma energia voltada para que você vivencie aquelas coisas. Mas não existe um plano traçado. Olha, vai acontecer isso, depois que você passar por isso vai ser isso, isso e isso. Seria negligenciar a plenitude de Deus. Entendi. Direto, moço. A gente é direto. Claro, claro. O que o povo cigano tem ouvido muito
que o senhor hoje pode dizer, olha, se diz muito isso a respeito do povo cigano e não é verdade, é calúnia, na verdade somos assim. Que nós vamos roubar as pessoas. Isso eu digo até no aspecto espiritual. Quando se ouve uma entidade cigana, se vai um oráculo, algo que é intuído através de uma tradição que vai ser roubado. Você pode ser roubado pelo padre da sua igreja, pelo pastor da sua igreja, pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu filho. Agora, se você for roubado pelo seu padre, quer dizer que todos os padres são ruins? Se você foi roubado por um cigano isoladamente, todos os ciganos são ruins? As pessoas têm que parar de rotular povos através de atitudes isoladas. Todos os alemães são nazistas? Ou foram nazistas? Não. Todos os brasileiros são corruptos? Não. Mas é essa a imagem que o Brasil tem no exterior. Todos os americanos são imperialistas? Não. Todos os coreanos são retrógrados? Não. Mas a mente coletiva coloca, através dos exemplos que a mídia se dispõe a colocar, aquilo que interessa. Existem ciganos espiritualizados. Existem ciganos que não são. Se nós contemos o Cristo dentro de nós, os kardecistas também contêm. Os muçulmanos também contêm. Os judeus, mais que não acreditem em Cristo, Jesus, contém. Contém o Buda, contém o Cristo, contém a centelha divina, vamos dizer assim. E todos devem ser respeitados pela sua atitude e caráter como indivíduos. O povo, em geral, não merece ser crucificado como crucificaram este homem, a qual eu disse, por uma atitude isolada. Muito bom. Vou ler aqui algumas questões para o senhor, que as pessoas têm me enviado pelo site do Diálogo com os Espíritos. E vamos ver o que é que as pessoas querem fazer. Pronto, sempre a questão maior é sempre voltada para como eu posso me conectar com o meu cigano em termos de incorporação. Correto. Observe. Cada pessoa tem o sentido do Criador dentro de si. Se existem guias, se existem mentores, se existe uma conexão espiritual, primeiramente é ativada por você, pela sua presença divina, pelo seu contato mental e espiritual. Esse é o fundamento inicial. Agora, claro, vocês precisam de velas, vocês precisam de banhos, vocês precisam de incensos para ancorar a energia do trabalho, porque vocês precisam desses elementos externos. E se ainda precisam, que utilizem as boas essências, um banho de cravo para uma conexão com o cigano, um banho de cravo, de alecrim e de louro, para uma conexão com o cigano. Eu gosto muito dessas ervas porque trazem muita energia, vivacidade, prosperidade e realização. Então sim, por que não utilizarmos das forças da natureza, da energia etérica contida nesses elementos para potencializar? Mas se fossem crédulos na força superior, não necessitariam disso. Necessitariam só de um estralo e de uma ativação com a energia eu sou. Mas para as pessoas que ainda estão em desenvolvimento, eu utilizo muito
velas douradas e violetas para a conexão suprema com a prosperidade e com a transmutação divina, com a transmutação de negatividade em positividade e de todas as coisas que não lhe servem em coisas positivas. E para as pessoas que querem se conectar com o cigano, cravo, louro e alecrim no banho. Para as mulheres que querem se conectar com ciganas, ou homens com ciganas e vice-versa, anis estrelado, camomila, pétalas de rosas vermelhas, para equilibrar o sagrado feminino. Correto, moço? Claro, entendi. Claro. Nossa, muito bom. Cigano Ramon, qual que é o estado de consciência que nosso espírito tem no astral enquanto nós estamos encarnados? Ele teria uma forma de consciência mais abrangente, por exemplo, enquanto eu estou em desdobramento, até em termos de lembrar até um pouco mais de quem eu fui em outras vidas, ou lá eu sou o mesmo Jefferson que eu sou aqui, em termos de qualquer ser humano encarnado, ou isso depende da evolução de cada um? Isso depende de uma expansão consciencial, e isso depende do aspecto que o ser que está aqui encarnado, o fractal que está aqui da mônada, esteja à disposição de se encontrar com a sua essência. Pessoas que têm o aspecto mediúnico em suas vidas podem, através do desdobramento, encontrar em sua essência e seres os quais nunca conheceu, mas estão vivenciando experiências em outros pontos do planeta. Você já teve a oportunidade de sonhar com locais os quais você nunca foi e isso ocorre com frequência? De sonhar com o mesmo local que você nunca esteve nesta vida várias vezes? Entendi. Acontece. Esse seria um encontro com outros seres em um local que vocês escolheram como grupo, como algo que seja macro. Ali se reúnem os fractais da mônada, que é um conjunto de espíritos e energias que vieram da mesma essência, que se dividem para vários pontos da humanidade, vários níveis energéticos, para concluir uma missão coletiva e evoluir conjuntamente. Então, nesse aspecto do desdobramento, vocês podem vivenciar experiências grupais nesse sentido. E voltar a locais que vocês ainda estão vivenciando em outros tempos, em outras eras, para resgatar algumas situações. É complicado, moço, as pessoas têm que ler. As pessoas têm que ler, meditar, para poder absorver esse conhecimento. Porque não adianta só ler, precisa se absorver. Muito bom. Que tipo de magia cigana podemos usar para melhorar nosso eu interior e como podemos melhorar nossa interação com a natureza, onde existem poucos lugares verdes? Eu sou a interação com as energias da natureza plenamente ativada no meu ser. Eu sou a verdade, o vigor, a determinação e todos os aspectos positivos que o Pai e Mãe nos colocou à disposição. E saia e abrace uma árvore, deite num gramado e sinta-se parte daquilo. Não existe fórmula mágica, existe sentimento, existe luz interior, existe conhecimento dos aspectos divinos. Eu posso lhe dizer que você junta 3 ou 4 elementos num caldeirão e toma e isso vai resolver. Se você acreditar que vai resolver porque você acreditou, você teve a fé e você ativou esse elemento de resolução divina dentro de você. É claro que os elementos são divinos. Todas as ervas, todos os frutos, todas as essências e cores existem no plano astral etérico. No plano etérico existe uma cópia de todas as ervas que estão aqui na Terra.
E você pode se utilizar a cada momento. Mas mais do que isso, é a afirmação que você está intrínseco nessas qualidades de Deus. Que você é a conexão com todos os elementos positivos da natureza. Que você é a integração com o amor divino plenamente realizado. E que está manifestado porque você faz parte de toda a criação. Eu sou Deus em ação. Existe uma frase mais impactante do que dizer eu sou Deus em ação? Realmente. Então, podemos nos utilizar, como eu passei algumas ervas para um banho, para se reforçar com a natureza, mas você não pode colocar este banho em imersão e jogar no seu pescoço e sair para a rua, e ir num bar, tomar uma cerveja e continuar tendo a sua rotina de uma maneira desequilibrada. Essas ervas não vão ter espaço para atuar com o seu interior. Então, a mudança é na afirmação do ser humano, e aí sim, as ervas divinas, os elementos divinos, terão a porta aberta para alimentar aquilo que já foi estimulado. Claro. Qual que é o fundamento de colocar frutas no altar cigano? As frutas fazem menção à abundância, ao fruto que vem da terra, à vida, à natureza, aos elementos, água, terra, ar, fogo que vem do sol e amor que gera vida. Então, um fruto que brota da terra tem todas as qualidades que Deus implantou na terra, porque naturalmente, ou através do amor de um ser humano, do trabalho de um ser humano, que é a essência que está aqui na terra, brota. É a cocriação divina, como quando você gera uma criança, você retira um fruto da terra e coloca à disposição para que aquela energia, que é uma energia essencial, que é uma energia que vem da terra, possa ser alimentada junto com o fluxo espiritual de um trabalho bendito para a melhoria dos seres humanos aqui encarnados. É uma simbologia sagrada. Claro. Cigano Ramon, qual que é a diferença entre altruísmo e caridade verdadeiros e falsos? Altruísmo e caridade verdadeiros é quando você, Jefferson, está andando pela rua e seu coração é tocado por uma pessoa que está tremendo de frio e ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Não existem pessoas para te aplaudir ou para dizer que você fez isso ou aquilo, e você tira aquela blusa que está no seu corpo e dá para a pessoa porque você está vendo que ela está numa situação de maior necessidade naquele momento do que você. E você faz aquilo e segue o seu caminho. O errado é quando você tira a blusa do seu corpo e já vira para um fotógrafo tirar a foto. Isso é mesquinho. Isso é hipócrita. Porque isso é interesse pessoal. Depois a pessoa vai lá pegar essa pessoa que foi ajudada para falar a favor dele. Certo? Nossa. O senhor fica assim até um pouco colocando emoção na palavra. Parece que o senhor já viu isso acontecer. Todos os dias é visto isso. E nós estamos observando. No mundo espiritual não existe hipocrisia. Nós sabemos tudo o que acontece. Toda a intenção. Moço, alguém consegue enganar a energia divina? Não, senhor.
quando engana, engana a si mesmo. Gostou, né, moça? A gente tem que ser nós temos que ter a maior sinceridade possível, porque as pessoas que estão ouvindo isso precisam colocar em prática através das sugestões que os espíritos dão aqui no diálogo. Nós precisamos ser sinceros, transparentes. Mais vale uma pessoa que ouve um diálogo desse e coloca em prática a essência divina, do que pessoas que vão pulando de galho em galho, vão de centro em centro para passarem consultas por coisas efêmeras. E quando é o caso, inclusive com muito respeito aos irmãos portugueses, mas eu tenho tido, enquanto aqui estou, uma incidência de pessoas me procurando com a seguinte ideia: Jefferson, o meu filho está nessa situação. É encosto? Então, eu digo, olha, se ele está numa determinada vibração e você tira esse encosto, vem outro. Então, como é que vai culpar o coitado do encosto, né? E imagino que no Brasil isso deve acontecer muito, só foi experiência pessoal, porque eu estou aqui, o povo, olha, o Jefferson está aqui, liga para ele, te ajuda a resolver. E eu tenho visto também uma incidência nas pessoas não quererem tomar a atitude certa, sabe, igual o senhor falou, de se desapegar do mal feito, de sair do meio do lixo. E aí eles querem, não, tira esse lixo de perto de mim, daqui a pouco já vai para a lama de novo. E o senhor tem visto muito isso. Então, qual a melhor maneira de aconselhar esse pessoal? Tirar o encosto resolve, explica para todo mundo que ainda acredita que a culpa é sempre do encosto e a hora que ele sair vai estar tudo resolvido. A culpa é sempre do outro, né? Nunca a pessoa é responsável pelas lamúrias de sua própria vida. Eu digo, todos os seres que têm encostos, encostos é uma palavra, inclusive, né? Que eu não sei de onde tiraram isso. São seres obsessores. Deram a permissão para isso. Eu digo isso para você. Se Jesus Cristo estiver ao seu lado e você não der permissão para uma canalização, não será feita. Olha o patamar da coisa. Jesus Cristo. O ser humano que encarnou na Terra, que teve maior evolução espiritual, ele não tem permissão para invadir a sua individualidade se você não permitir. Quem dirá um encosto? É lógico que as pessoas fragilizadas estão abertas a tudo. Mas não basta só você ir num lugar e tirar um encosto e continuar tendo o mesmo estilo de vida. É a mesma coisa que você tomar um banho e pular na lama. É necessário uma reforma íntima. É necessário entender que quando você vibra positivamente, esses espíritos que podem ter sido mandados por algum trabalho espiritual nefasto, eles vão olhar para você e vão enxergar como uma espécie de muro. Eles vão ficar olhando de fora do muro, um muro etérico, com uma energia blindada. Eles vão olhar e vão falar, não posso fazer nada. E se chegar perto, ou vão ser resgatados, ou vão ficar mas tão ofuscados com a luz, que vão retornar como uma missão não concluída, e vão sofrer consequências, e aí vão querer procurar a luz, porque ali eles viram que não conseguem passar e vão querer entender aquilo. Então é importante que as pessoas se lapidem e se evoluam, porque dessa maneira elas conseguem fazer com que os espíritos que tentam perturbar queiram entender por que não conseguem perturbar. E isso é a porta de entrada para a caridade com esses espíritos que estão lá. Estão nefastos, estão no desentendimento. Sempre a ativação vem do seu ser. O entendimento vem do seu ser. O que está ao redor
São apenas mecanismos de ativação para que vocês possam acreditar que é possível. Outra questão que chega bastante. O que eu faço, cigano, para eu morrer e não ir para um umbral? Tenha uma vida reta. Tenha uma vida digna. Faça coisas naturais. Não force a barra. Não engane. Não traia. Não seja cruel consigo mesmo nem com os outros. O mais importante do que fazer aos outros é não fazer aquilo que já te incomoda. Se aquilo te incomoda, por que fará aos outros? Porque cada pessoa tem um gosto específico. Eu posso gostar de uma coisa e achar que o outro gosta e forçar o outro. Isso já não está correto. Mas se eu não gosto de uma coisa que me perturba, provavelmente eu não vou querer que o outro sinta aquilo. Então, já não fazendo isso já é um princípio. Não queimar o outro com a brasa que lhe queima. Porque você sabe o que é aquela dor. O restante é abertura para conhecimentos. Uau, vou colocar aqui uma situação. Desculpa, continua. Você só vai transpor aquilo que você vibra aqui no mundo etérico. A realidade que você tem interior vai se magnetizar lá. Se as pessoas entendessem isso, seria muito mais fácil. Olha, a pessoa fez questão de escrever uma situação que tem até um pouco ilustre o que a gente tem falado até agora. Há um tempo, a pergunta, há um tempo ou um ciclo de anos, por exemplo, 7, 9, um ano, para retornos de algumas coisas? Ou seja, para colher o que se planta, daí ela dá o exemplo. Vivo em uma situação de calúnias, feitiços, mentiras e maldades criadas por quem? Pela minha sogra. O senhor até riu, explica pra gente um pouco. Eu não vou ler, é muito grande, né? Mas ela continua só perguntando se realmente tem tempo, porque pelo jeito ela quer que a sogra colha logo o que planta. Mas isso é o ego dela que está querendo. A partir do momento que ela quer que a pessoa colha o que plantou, ela está desejando uma maldade proporcional ao que a tal sogra dela queria para ela. Dizendo que as maldades que vêm para ela é o outro que cria. Sim, mas ela está querendo uma maldade proporcional, porque existe justiça, moço. Não existe justiça individual, existe justiça. Existe a balança divina. Eu não posso querer a minha justiça, você não pode querer a sua justiça, eu posso querer a justiça. Agora, se você já formula um filme na sua cabeça de como aquela pessoa vai ser punida pelo ato dela, isso daí não é justiça, isso é ego. Isso é uma coisa que a pessoa vai se felicitar com um trauma alheio. Então, o que essa pessoa pode fazer para sanar esse tipo de situação? É vibrar amor, vibrar compreensão, vibrar verdade, vibrar justiça na vida da pessoa. Mas sem parênteses, tipo, justiça é acontecer isso com ela. Não. Quem somos os espíritos que vibram na quinta dimensão e quem são os espíritos que vibram na terceira dimensão para dizer o que a justiça divina deve fazer? Somos emissários. Somos pessoas que temos a oportunidade, no caso dos espíritos que trabalham no etérico, de mostrar que o caminho que a 3D vem passando não é bem esse. Mas também não somos Deus. Temos Deus, mas não somos Deus. E eu lhe digo, desejar a justiça para o próximo é desejar a justiça, ponto. Não formular retornos ou pensar que vai acontecer isso ou aquilo. Justiça serve tanto para você quanto para o irmão ao lado, tanto para gregos quanto para troianos. Ou seja, não formulem vinganças, porque justiça está colocado como vingança nesse termo. Coloque luz, coloque felicidade, amor e entendimento. Quem tem luz, felicidade e entendimento
Tem tempo para fazer maldade para os outros? Não tem. Não, senhor. Então deseje para este outro ser tudo isso, porque uma pessoa completa não terá tempo para atrapalhar a sua vida. Graças a Deus. E essa parte específica, ó, vivo em uma situação de calúnias, feitiços, mentiras e maldades criadas pela minha sogra. Foi o que eu disse. Essa pessoa tem que ativar tudo isso que eu falei. Ativar o amor, a luz, a felicidade, o progresso, a benfeitoria para ela e para essa pessoa. E não ficar visualizando coisas que possam acontecer através dessa atitude dela. E sim ser o exemplo. E desejar, almejar que esteja melhor. Colocar a presença eu sou. Para essa pessoa em específico, eu sou a proteção de Deus plenamente ativada. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a mente governante de Deus que transforma todo negativismo em positividade. Existe alguma coisa que pode transpor isso? Não existe. E tudo que eu falei anteriormente também serve. Uau. Então, se alguém está ouvindo e diz assim, a sogra não tem como criar nada. É ela que cria para ela porque está no contexto, na mesma sintonia. O que o senhor tem a dizer? Cria, não cria, como é que é? No momento que ela afirma que essas coisas estão colocadas à disposição dela, ela acreditou nisso, está enraizado no ser dela. Ela trouxe a egrégora da magia, ela abriu as portas, ela está afirmando que tem, então vai ter. Entendi. Compreende? Sim. Agora não pense nisso, pense em coisas boas, pense em se elevar como ser, pense em fazer as coisas corretas, e você vai ver que isso vai ficar em segundo plano porque não se consegue penetrar numa mente crística, uma mente que transmuta as energias. Todos os seres humanos, 100%, unanimidade, que afirmam que existe algo errado consigo mesmo, estão abrindo a porta para que algo errado se manifeste. Uau. Pronto, a gente está chegando perto dos 5 minutos finais. Antes de eu pedir para o senhor falar, dar uma última pincelada sobre ressonâncias harmônicas, que foi uma palavra que o senhor trouxe no nosso primeiro encontro. Uma pessoa pergunta, como saber se nossa mediunidade é de terreiro ou espírita? Certo. A mediunidade é a mediunidade. Sim, eu fiquei me perguntando como é que ia ficar o rapaz da Romênia lá, né? Você não conhece nenhum desses dois termos. Exatamente. A mediunidade pode se manifestar, eu poderia ser o cigano Ramon num centro kardecista me dizendo ser o mentor Ramon. Quem iria saber que eu era cigano ou não? Só o mentor Ramon. Agora, se você desenvolve a espiritualidade e é conduzido a um centro de Umbanda, é conduzido naturalmente através da sua intuição a um centro kardecista, lá a espiritualidade vai ser condizente com o propósito do trabalho. E até os espíritos que vão te intuir para ir para esses locais vão estar adequados a essa egrégora. Digo a você que o preto velho que trabalha na Umbanda e que às vezes não é aceito com essa nomenclatura num outro culto, se apresenta como Doutor Joaquim. Em vez de Pai Joaquim, Doutor Joaquim. Pronto. O nome é o de menos. Pronto. Claro. Resolveu, né? Não queria um nome. Exato. Tá certo, muito bem. Então, fala pra gente só um pouquinho mais a respeito de ressonâncias harmônicas, porque a gente vê muito ainda no planeta Terra, nas nossas interações, uma pessoa querendo sair da situação que está, desagradada com essa situação, achando que vai encontrar uma melhor, levando uma vibração negativa para o outro lado. Certo. A ressonância harmônica é baseada no aspecto
de você observar o que quer para sua vida, fluir naquela energia, isso inclui a mecânica quântica, que é um estudo físico, e mentalizar, sentir, visualizar o seu propósito. E aí, você deixar à disposição e continuar trabalhando em cima. Isso vai fazer com que fisicamente as partículas que ressonam em volta do seu ser fiquem à disposição daquilo. A mente cria e a vida responde. A vida, o corpo, o mecanismo orgânico é ilusório. É um mecanismo como se fosse de um computador. É um holograma. Você olha para sua mão mexendo, é um holograma. Você cria a sua realidade através daquilo que você tem como certo dentro de você. E através disso, você pode ter certeza que as coisas que irão se manifestar em torno de você serão proporcionais e te levarão ao êxito. Mas não se precisa ter aquela ideia fixa e ficar o dia inteiro batendo o martelo. Apenas saber o que se quer e deixar fluir como se deixa um peixe nadando no mar. Um pássaro não precisa de cesta básica. Um pássaro não precisa que ninguém pague a conta de luz dele. Um pássaro vai lá e faz o seu ninho. Ele vai lá e caça seu alimento. Ele vai lá e se protege do frio e a vida dele continua de uma maneira exata. Porque ele sabe o que tem que fazer. Então, seres humanos, saibam o que vocês têm que fazer. Se querem algo com todo o coração, visualizem aquilo, mentalizem e meditem naquilo e vivam. Vivam a vida de vocês com base naquele objetivo, sem passar a perna em ninguém, sem menosprezar ninguém. Para que você tenha a sua imagem elevada, você não precisa rasgar a imagem de ninguém. Elogie os outros, coloque os outros em alta, dê oportunidade para os seus próximos, porque tudo isso fará de você um ser humano mais sábio, mais próspero e muito mais capacitado a alcançar os seus objetivos na vida. Graças a Deus. Então, pedi ao senhor aqui a mensagem final. Eu nem sei quanto dessa pergunta pode ser importante, mas como várias pessoas enviam, eu vou fazer. Esse eu respondo se o senhor quiser, fica a seu critério, antes da mensagem final, e já nos dá a sua mensagem final. O cigano Ramon também teve um grande amor, e se sim, quem foi? Claro, moço. Tive grandes amores em toda a minha vida. Mas não preciso dizer quem é, até porque as pessoas não irão conhecer. Mas eu tive os grandes amores que me foram possíveis. E grandes amores que também não me foram possíveis. Mas o que eu posso tirar de lição de tudo isso é que os reais e verdadeiros amores são possíveis. Porque se existe amor entre duas pessoas, existe o êxito. Não existe intrigas, não existe separação. Quem quer, realiza. Quem quer, fica junto. Quem quer, observa as atitudes do outro e admira. E quem quer, apoia. Então, quando se tem um grande amor, ele sempre vai ser possível, porque sempre se dá um jeito. Se eu disser Maria, Joana, Gertrudes, o que vai importar para quem está ouvindo? Não vão saber quem é mesmo? O que eu digo é, cada pessoa que tem um amor, e esse amor é recíproco, é amor. Cada pessoa que ama e não tem a reciprocidade, não é amor, é apenas paixão. Tenham amor e terão a cumplicidade de tudo o que precisam. Uau!
Certo, moço? Sim, muito obrigado. Graças a Deus. Então nos dá, por gentileza, sua mensagem final. Em todas as épocas da humanidade, em todos os tempos, em tempos que virão ainda, existirá e existiram dúvidas. As dúvidas são saudáveis para que os seres humanos evoluam. Mas as dúvidas não podem mover e não podem ser o aprisionamento de cada ser. Questionem, perguntem e aprendam. Ao aprender, não detenham para si o conhecimento. Coloquem à disposição das pessoas mais fragilizadas. Estendam a mão e trarão para a humanidade a grande evolução a qual todos estão esperando, onde todos os seres humanos se encaixarão em seu devido papel, nem melhores nem piores, apenas seres humanos irmanados no mesmo ideal, para que a prosperidade da Terra seja e será cada vez maior, através da presença eu sou, através da centelha divina que existe em cada ser humano. Nós estamos caminhando para uma evolução consciencial. E isso só será possível através de todos os seres humanos que tenham tido, ao menos, um despertar espiritual em sua vida. Que assim seja, na força maior de toda a egrégora cigana e de todos os espíritos que movem forças e movem benevolência e amor, para que este planeta alcance as oitavas de luz. Graças a Deus. Salve o povo cigano. Salve, tchau. Pronto. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso ir embora, moço? Ah, sim. Muito obrigado por tudo, senhor cigano. Muito obrigado. Até A gratidão o próximo encontro. recíproca. Até o próximo encontro na Romênia. Você gostou disso, né, moço? É. Vamos tentar. Vamos. Vamos ver se a gente consegue penetrar o impenetrável. Vamos. Muito obrigado. Fique em paz, moço. Sim. E que seu trabalho seja sempre abençoado através da luz da egrégora cigana. Sim, que assim seja. Salve. Senhor Rafael. Ei, Jefferson. Senhor Rafael F. Molina? Tá me ouvindo? Acho que sim. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. e Graças você? a Deus. Olha, como é que foi para você esse momento de trabalho em corporação com cigano? As conexões que eu tenho com ele são sempre muito fortes. Ele é um espírito que tem uma energia muito forte. Ele tem uma sabedoria assim que chega a dar choque no cérebro, sabe? Quando a gente está em conexão. Sei. Mas é muito bom porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito com ele e eu reafirmo sempre tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu pratico quando eu me conecto com essa entidade. Uau. É tão bom assim, né? Porque... É muito bom. É a fé manifestada. Graças a Deus. Então tá certo, meu amigo. Muito obrigado. Fica com Deus e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Excelente, meu irmão. Eu que agradeço e muita paz, muita harmonia e muita prosperidade aí no diálogo com os espíritos. Que assim seja. Gratidão. Gratidão. Todas as pessoas que ouvirão esse diálogo
estarão conectadas com a essência da prosperidade, do amor, da sabedoria, da saúde e da vida. Porque foi isso que hoje este cigano veio humildemente tentar compartilhar. Salve o povo do Oriente, né, moço? Sabe o povo do Oriente? Isso aí. Pronto, então vamos lá para aquela frase que eu falei. É preciso ter em mente que a água nos benze, a lua nos abençoa, o fogo nos consagra, o ar nos liberta e a terra nos transforma. Só assim teremos os pés no chão, os olhos no horizonte e a mente nas estrelas. O que o cigano tem a dizer a respeito de tudo isso? Essa oração, vamos dizer que é uma oração isso, né? Ela ativa todos os elementos em sua plenitude com todas as energias as quais eles trabalham.